Mansidão, o oitavo dos 9 frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que é mansidão? Que é ser manso, sem ser frouxo? O que é ser manso, sem ser covarde? Esta oitava virtude que o Espírito Santo produz no nosso caráter, chamada mansidão, tem por palavra original no grego, prautes. E ela pode ser traduzida como brandura, serenidade, calma, até mesmo humildade. Alguém aqui poderia até dizer, mas isso não é um dom que eu aspiro, porque parece mais uma fraqueza, mansidão, uma frouxidão. Pelo contrário, mansidão não é uma fraqueza, ela não é falta de coragem, não é falta de força, não é falta de vigor, não é falta de convicção, não é falta de determinação, nem a incapacidade de agir ou de falar na hora H. Mansidão não é outra coisa senão manter a calma e manter a brandura em meio a situações mais hostis das quais possamos passar por meio de uma provocação, de uma tentação, de um teste. Só que aqui precisamos entender uma diferença entre a mansidão como um valor inato do ser humano, que alguns são mais inclinados a ter isso do que outros, do que a mansidão enquanto fruto do Espírito. Alguém me perguntou se era possível, através de Jesus Cristo, tornar-se manso. E eu respondi sim, porque mansidão, enquanto fruto do Espírito, não é um valor do caráter imanente do ser humano, não nasce conosco, mas é uma virtude adquirida por dom, por graça do Espírito Santo concedida em Cristo Jesus. É dom do Espírito. É fruto do Espírito. Então, vamos dar uma olhada em alguns textos bíblicos que nos falam sobre a mansidão enquanto fruto do Espírito. Primeiro, temos na Bíblia modelos de pessoas que eram mansas. Eu vou citar 2, um do Antigo e um do Novo Testamento. Um que remonta à Velha Aliança e outro à Nova Aliança. Da Antiga Aliança, no Antigo Testamento, eu cito Moisés, o legislador, o grande representante da lei no Antigo Testamento. Nós lemos em Números, capítulo 12, o versículo 3, diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Moisés, grande legislador da Bíblia, o homem de uma palavra firme e dura contra o pecado, era, entretanto, o homem mais manso que havia sobre a terra. Só por Deus. No Novo Testamento, que é a nova aliança, agora não a aliança na lei, mas a aliança a partir do sangue do Cordeiro de Deus firmado com ele e nós temos por grande referência o próprio Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador. Em Mateus 11, verso 28 a 30, lemos: Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus é o manso de Deus que nos veio trazer paz por meio da remissão dos pecados. Em Jesus Cristo nós vemos a plenitude do significado da mansidão. Ele mesmo é o modelo do qual precisamos aprender para nós mesmos, para viver. Em Jesus, a firmeza, a mansidão caminham juntas. Por exemplo, quando Jesus expulsou lá os vendilhões do templo com um chicote, ele não deixou de ser manso. Fez isso com amor, mas defendendo a verdade da santidade daquele lugar que era o templo, que havia sido corrompido para o comércio religioso. Da mesma forma, aqui em oposição, Jesus não deixou de ser firme, convicto, quando estava também calado diante das acusações falsas, diante de tortura a qual ele foi submetida, quando preso diante do Sinédrio, diante de Pilatos, na seu julgamento antes da crucificação. Isso quer dizer, irmãos, que há lugar para, na vida do crente, ambas manifestações, a brandura, como também a firmeza. Elas todas estão encerradas dentro do equilíbrio entre ira e mansidão. Sim, ira. Também os crentes podem estar irados. Você não acredita? Então abra comigo na sua Bíblia, em Efésios, capítulo 4, versículo 26 e o 27. Eu disse Efésios 4, 26, 27. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar, oportunidade ao diabo. Irai-vos e não pequeis. O que é isso? Irar e não pecar. É possível estar irado sem pecar? Sim. Indignado contra a injustiça, indignado contra o pecado, indignado contra o mal, como Jesus estava indignado lá contra os vendilhões do templo, sem pecar. Então um crente pode exercer o juízo, a firmeza, o julgamento, a palavra dura, sem perder brandura. O homem natural não pode fazer isso. Mas o dom do Espírito Santo que habita naquele, renascido de novo, lavado pelo sangue do Cordeiro, que vive sob a direção do Espírito Santo, pode chegar lá. Quando permitimos que o Espírito Santo nos auxilie a controlar os nossos instintos naturais, a mansidão faz com que fiquemos irritados, mas nunca pelo motivo errado, ou da maneira errada, ou no momento errado, ou no tempo errado, ou na duração do tempo errado. Sempre a ira será santificada na presença de Deus. Por último, prática da mansidão. É muito mais fácil, né, cobrar a mansidão dos outros do que nós mesmos praticá-la. Isso eu mesmo constato em mim. Diversos versículos na Bíblia, eles alertam, sempre de novo, para a necessidade de nós sermos mansos, de nós agirmos com mansidão, em cada um dos nossos relacionamentos. Né? Veja, por exemplo, também em Efésios 4, eu agora leio os versículos 1 e 2. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, Paulo, apóstolo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Qual é ela? A
vocação da humildade e mansidão, com longo ânimo, suportando-vos uns aos outros em amor. Vê que palavra! Andar de um modo digno da vocação, com humildade, com mansidão, com longo ânimo e suportando-vos uns aos outros em amor. Só por Deus. Sem mansidão, nós ficamos nervosos. Sem mansidão, como fruto do Espírito, ficamos irritados e bravos por quase nada. Às vezes, por nada mesmo. Mas somente quando o Espírito, ele produz a mansidão em nós, como regenerados por uma obra de Deus mesmo na nossa vida, é que nós aprendemos a lidar com essas situações difíceis do cotidiano e permitimos corrigir a nossa amargura, deixando de lado rancores. A intolerância perde lugar na nossa vida, o preconceito não tem mais espaço. E o amor aumenta cada vez mais e mais. Amados, com mansidão nós podemos suportar a verdade sem indignação colérica. Nós podemos irar-nos sem pecar e sermos mansos sem ser fracos. Com mansidão podemos receber críticas e não nos sentir derrotados. Antes, estimulados para servir a Deus cada vez mais e melhor. Que Deus nos dê o dom, o fruto da mansidão, obra do Espírito Santo em nossas vidas. Amém.